Olá pessoal, sou o professor Vitor Paulo, professor aqui do curso Tobias de Aguiar. Vamos fazer a correção da prova de soldado 2025 na parte de administração pública. Alguns comentários relacionados a essa prova. A prova da Polícia Militar para soldado ela vinha adotando uma postura padrão de escolha de banca há algum tempo. Era FGV, não, era VUNESP. E nessa última prova escolheu a FGV. Nós, por comentários nas redes sociais, até aqui no curso Tobias também, falamos que a mudança de banca ela impactaria no seguinte sentido: o nível da prova que estava aqui passaria a estar aqui. Tá? Uma prova mais inteligente, com perguntas mais robustas, mais musculosas, ou seja, que envolva mais uma musculatura cerebral sua para você desenvolver e responder a questão. É uma pergunta mais inteligente, não é decoreba. Pega o texto de lei e lança lá. Não. Ela tem por costume fazer aquelas perguntas socioconstrutivistas. O que são perguntas socioconstrutivistas? São aquelas que você é jogado num caso concreto e tem que dar solução jurídica para aquele caso. E aqui não foi diferente. Vamos lá. Primeira questão, ela vem lá da parte da Constituição Federal e fala o seguinte, ó. Um soldado, João, policial militar, estava conduzindo um veículo da corporação durante seu horário de expediente quando atropelou e matou Pedro, transeunte que atravessava a via pública, no momento dos fatos. Ou seja, o João era policial militar. Vamos pegar aqui, vamos sublinhar essas partes que são importantes aqui para nós. Ó. Ele era policial militar, né? Policial militar. Ele estava conduzindo um veículo da corporação, ou seja, estava de serviço, tá? No horário de expediente, quando atropelou e matou. Eu não sei nem se ele quer saber se o crime é contra a civil. Vamos ver que ele vai perguntar aqui. Pedro, ele atropelou Pedro. Pedro que era um transeunte aí. Então o João era soldado, né? Ele atropelou Pedro que era transeunte. Na via pública, momentos fatos. E resignados, familiares de Pedro informaram a alguns meios de comunicação social que ingressariam com uma ação de reparação de danos. Opa, ingressariam com uma ação de reparação de danos. Por quê? Porque a família de Pedro, com a morte dele, sofreu uma consequência, sofreu um dano. Vamos supor que ele era o alimentante da família, ele que era a força financeira da família. A família vai sofrer um prejuízo. Fora os danos morais também sofridos pela perda irreparável de Pedro, né? Só que a família falou nos meios de comunicação que vai entrar com uma ação de reparação de danos em face do João e do Estado Alfa, a qual está vinculada à corporação. À luz da Constituição da República, é correto afirmar que... vamos dar uma olhada nisso agora. João e o Estado Alfa somente podem ser responsabilizados com a demonstração da culpa daquele. Demonstração da culpa de quem? Deixa eu pegar aqui a caneta para nós... Botador da caneta aqui, ó. Culpa daquele. Culpa de quem? De João, lá atrás, ó. Somente pode ser responsabilizado com a demonstração, tanto o João quanto o Estado, só eles podem ser responsabilizados com a demonstração da culpa daquele. Tá? Então eles estão entrando aqui em qual tema? Eles estão entrando no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, traz o quê? Traz a responsabilidade civil objetiva do Estado. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Tá? É isso que trata lá. Vamos pegar uma página em branco para eu fazer um detalhe para você. Nós temos dois tipos de responsabilidade, duas responsabilidades no Brasil. Tá? Eu tenho a responsabilidade civil objetiva, que está tratado lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que é tema para você. E eu tenho também a responsabilidade civil subjetiva. Tá? A subjetiva é aquele que existe no Código Civil, no Código tratado na Lei Processual Civil também. É geralmente invocada quando um particular 1 move uma ação contra um particular 2. Alguém colide no seu carro, alguém atropela um familiar seu. Você vai mover uma ação, a vítima do dano, que é o particular 1, vai mover uma ação contra o particular 2. Qual que é a consequência de uma responsabilidade civil dessa natureza, responsabilidade civil, ser subjetiva? Três situações aqui, ó. Aliás, três situações não. Elementos da responsabilidade subjetiva. Quais são os elementos que constam da responsabilidade subjetiva? É assim, ó. Eu vou ter que provar a conduta do particular 2, vou ter que provar o dano sofrido. O particular 2 estava dirigindo um veículo. Dano que eu sofri, a perda irreparável de Pedro.
vou ter que provar o nexo causal entre a condução do veículo e o dano que eu sofri, e ainda tem que provar que o particular 1, que eu estou responsabilizando, agiu ou com dolo, ou seja, ele quis matar Pedro, ou agiu com culpa. Ou seja, foi negligente, imprudente e imperito à frente da condução do veículo automotor. Só que eu tenho que provar esses 4 elementos: conduta, dano, nexo causal, dolo e culpa. Isso na responsabilidade civil subjetiva. Essa pergunta, pessoal, ela traz a prova para soldado num outro patamar. Se a FGV já era uma banca que tradicionalmente faz questões inteligentes e difíceis, essa coloca você no outro patamar. Essa pergunta é própria, por exemplo, para delegado de polícia de São Paulo. Se fosse uma pergunta para juiz, seria uma pergunta fácil, mas poderia muito bem cair para juiz. Está caindo para soldado. Ou seja, mostrou aqui, talvez, um prenúncio da colocação de nível superior daqui a pouco para concurso de soldado e lá para oficial do Barro Branco. Tá bom? Legal. Eu falei da responsabilidade civil subjetiva, que é de um particular contra outro particular. Tá? E na responsabilidade civil objetiva, como é que funciona? Como é que é essa situação na objetiva? Na objetiva, ele fala lá no artigo 37, parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causaram a terceiro. Quando ele fala assim, ó, responderão, se você buscar na lei lá, responderão, quando ele fala que vai responder, ou seja, eu tenho aqui a responsabilidade civil objetiva. E qual a consequência disso? Essa responsabilidade civil objetiva é aquela responsabilidade quando um particular 1 move uma ação contra o particular 2, não, contra o Estado. Contra o Estado muda o tipo de responsabilidade civil. Passa a ser de subjetiva para objetiva. Por quê? Porque o Estado é uma máquina gigantesca, é um monstro, ele pratica dano a todo momento. Então, é difícil aqui você provar um dos elementos para a configuração da responsabilidade civil subjetiva. E qual o elemento que é difícil você provar? E qual que é a diferença dela com a subjetiva? Vamos lá. Como é que é a responsabilidade civil objetiva do Estado, lá pelo 37, parágrafo 6º? Aqui, você não tem 4 elementos como você tem lá na subjetiva. Aqui você tem 3 elementos. O que você tem que provar? Você tem que provar o dano suportado. Exemplo, a viatura policial militar foi colocada no serviço operacional e atropelou, olha lá, desculpa, colocar o dano não, vou colocar aqui, deixa eu pegar aqui a borracha antes. Eu tenho que primeiro provar a conduta. A viatura prefixo X foi colocado durante o patrulhamento do serviço um dia tal que levou o atropelamento do Pedro? Foi. Então, tem uma conduta. A conduta do Estado foi praticada, a colocação da viatura no serviço de policiamento. Essa colocação da viatura gerou um dano. Qual que é? A morte de Pedro. E existe um nexo causal entre a colocação da viatura na rua e a morte de Pedro. Eu preciso provar dolo e culpa? Não. Por quê? Se eu tiver que provar dolo e culpa, vai ser excessivamente onerosa a minha atividade probatória lá enquanto estiver movendo uma ação contra o Estado. Então não preciso provar nem dolo nem culpa. Eu provo aqui, ó, que o Estado colocou o serviço para funcionar, esse serviço gerou um dano e há um nexo causal entre a conduta do Estado colocar o serviço e o dano suportado. É muito mais fácil você ganhar. Por quê? Você não precisa provar dolo ou culpa. O Estado tem que provar que ele não é culpado. O Estado tem que provar que foi o Pedro que avançou o sinal semafórico que lhe era desfavorável, entrou na via pública e foi atropelado pela viatura. O Estado tem que provar. Então, aqui, quando nós temos a colocação de um serviço pelo Estado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, e não só o Estado, uma empresa prestadora de serviço público também. Por exemplo, uma Enel, né? Ela presta serviço, ela é concessionária do serviço de energia aqui em São Paulo, e por conta da falta de poda de árvores, e colocando essa responsabilidade para ela, não para a prefeitura, houve um fechamento no circuito, porque uma folha, por exemplo, de paineira bateu em 2 fios, fechou esse circuito, travou, desarmou o sistema, só que queimou vários eletrodomésticos num apartamento em frente, eu não tinha aquela paineira, da qual, durante a chuva, houve fechamento de um curto-circuito. Causou queimamento. Ora, houve ali
um dano suportado pela colocação de serviço público, ou a prestação de serviço público por um particular, por uma pessoa jurídica de direito privado. E o que acontece? É a mesma situação da responsabilidade civil objetiva quanto o Estado. A mesma coisa eu vou mover contra a Enel. Aconteceu comigo. E eu movi uma ação? Não. Eu consegui me compor na via administrativa. Senão eu moveria uma ação e cobraria dela esse dano suportado. Então, o que nós temos aqui? Na responsabilidade civil objetiva do Estado, nós temos 3 elementos. Primeiro, conduta. Segundo, dano. E terceiro, nexo causal. Quando a gente fala da responsabilidade civil subjetiva, aqui não vai cair para você, tá? Se cair, vai cair só o nome. Só que isso aqui não se aplica para você, tá bom? Porque aqui é direito civil. Eu tenho 4 elementos. Tenho conduta, dano, eu tenho que provar nexo causal, tá? E também que ele agiu com dolo ou com culpa. Isso aqui é responsabilidade civil objetiva, tá bom? Vamos ver que a questão quer sobre isso. Continuando aqui na resolução da questão. Então, quando eu vou mover uma ação, agora você tem a noção já do que nós estamos falando. Quando eu vou mover uma ação contra o João, você sabe que a responsabilidade civil ela é subjetiva. Se eu vou mover uma ação contra o Estado, a responsabilidade civil ela é objetiva. Então, somente podem ser responsabilizados com a demonstração de culpa? Não. O Estado não precisa demonstrar dolo ou culpa dele, que eu acabei de explicar agora. Então, está errada essa parte aqui. Beleza? Vamos continuar nas assertivas aí. Espera um pouquinho só. Vamos trocar de cor aqui para ficar melhor. Somente o Estado alfa, só ele, né? O Estado de São Paulo, por exemplo, pode ser responsabilizado independentemente da demonstração de culpa de João. Exatamente, ó. Independentemente da demonstração de culpa de João, o Estado pode ser responsabilizado. Por quê, pessoal? Porque o Estado, o que acontece? Eu vou fazer uma leitura mental aqui, para eu não ficar perdendo tempo lá na Constituição. Mas lá na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, nesse artigo que eu coloquei aqui em cima para você, ó, ele fala assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, eles responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Ou seja, o policial militar, quando dirigia a viatura, ele não fazia por vontade própria, fazia por vontade estatal. E como tal, o Estado vai ser responsabilizado por qualquer dano que o policial militar à frente da viatura causar, enquanto estiver na condição de policial militar de serviço. Percebe? Então, se ele estiver de folga é outra coisa, mas se estiver de serviço, é o Estado que é demandado. Pouco importa se ele agiu com dolo ou culpa. Por quê? Porque na responsabilidade civil objetiva, eu não entro no aspecto do dolo ou culpa. Eu só responsabilizo pela... Ó, eu mostro lá, houve a conduta, houve o dano e houve o nexo causal. Só isso são suficientes já para buscar a responsabilidade. Aí, se eu for mover uma ação contra o João, aí sim eu tenho que provar, além daqueles 3 elementos, também o dolo ou culpa. Resposta correta nessa. Resposta correta é a Bravo. Tá? Por quê? Porque tá certinho. Vamos ver mais. João pode ser responsabilizado independentemente? Não. Ele tem que demonstrar. Se o João for responsabilizado, tem que demonstrar ou culpa ou dolo da sua ação. Eu posso mover ação contra João? Há discussão nos tribunais superiores nesse sentido, mas vamos trabalhar com a hipótese que pode. Então tem que mostrar ou que João agiu com dolo ou com culpa. Tá? Por quê? Porque para João, a responsabilidade civil ela é subjetiva. Tá? Subjetiva. Para o Estado, objetiva. Para João, subjetiva. Beleza? Então está errada essa também. Somente será, alternativa delta, vamos lá, a delta aqui. Somente será possível a responsabilização de João e do Estado alfa caso a família da vítima demonstre que a última não teve culpa no atropelamento. Olha só, dolo e culpa nós vamos discutir lá na frente. E eu só discuto quando eu movo a ação contra João, porque a responsabilidade ela é subjetiva. Se for contra o Estado, por ser objetiva, nós temos 3 elementos lá, né? Conduta, dano e nexo causal. Não temos dolo ou culpa sendo discutida na responsabilidade civil objetiva. Então está errado. Perdão, está errado nesse ponto aqui, quando eu falo que somente será possível a responsabilização de João e do Estado, caso a família demonstre. E o detalhe, não precisa a família demonstrar que ela teve vítima, que ela teve culpa. Aliás, uma das saídas do Estado para se isentar de responsabilidade, ou seja, uma causa exclusiva da responsabilidade do Estado, o que exclui a responsabilidade do Estado? 3 são as situações, você vai acompanhando nossas aulas, 3 são as situações que excluem a responsabilidade civil do Estado, nesse caso. Primeiro, culpa exclusiva da vítima, tá? A vítima exclusivamente entrou na via quando o sinal lhe era desfavorável. Ou a vítima, ela se jogou na frente do metrô.
ou a própria vítima foi tocar nos fios de alta tensão e morreu. Então a culpa é exclusiva da vítima. Aí o Estado não paga nada. Tá? Então na culpa exclusiva da vítima o Estado não paga. Segunda hipótese, culpa exclusiva de terceiros. Então, ou culpa exclusiva da vítima, que é uma causa excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva de terceiro, exemplo, o terceiro foi quem fechou a viatura, obrigando a viatura a invadir a faixa de pedestre e atropelando o João. Opa, a culpa é exclusiva de terceiros? O Estado pode invocar essa causa excludente de responsabilidade. Tá? Então, e a quarta hipótese é aquele motivo de caso fortuito ou força maior. Professor, não entendi isso daí. Não cai para você. Basta saber que aquele evento imprevisível e irresistível. Exemplo, o João ele foi atropelado porque naquele dia teve uma chuva tão torrencial em São Paulo que nunca na história anterior do Brasil teve uma chuva com índice pluviométrico tão alto como aquele. Somente na história da nossa civilização, na época de Noé, teve uma chuva tão intensa. E por conta disso, a viatura fugindo do alagamento ou do tsunami, atropelou o João. Ou seja, imaginando algo aqui inimaginável, né? Sendo bem forçoso aqui na imaginação, o que nós temos? Um motivo de caso fortuito e força maior, eventos imprevisíveis e irresistíveis que podem isentar a responsabilidade do Estado. Então está errado também. E a última, por que está errado? Como o João estava conduzindo o veículo da corporação durante o horário de expediente, cumprindo um dever legal, não é possível a sua responsabilização pelo atropelamento. Não é possível? Lógico que é possível. Se ele agiu ou com dolo ou com culpa, o que o Estado faz? O Estado paga a indenização exigida pela família e depois ele volta em quê? Na chamada ação regressiva. Ele volta contra o João em ação regressiva, provando que o João agiu com dolo ou com culpa. Ô João, se agiu com dolo, você agiu com culpa, eu paguei a indenização, agora estou cobrando de você. Beleza, pessoal? Questão altamente difícil, muito complicado. Por quê? Porque exige um nível de conhecimento seu fora do comum, fora da normalidade, para todo tipo de prova de administração pública até hoje aplicado, desde que a matéria Direito Constitucional ou Administração Pública foi inserida nos editais da PM. Tá? Prova padrão CH, CSTA-PM, padrão delegado, padrão promotor, juiz, não para você. Ou seja, isto mostra que o seu nível está elevando. Ainda bem que nas aulas falamos tudo sobre isso. Montamos uma aula particularizada só para sua responsabilidade civil. Fiz um quadro aqui gigantesco para você. Mostrei na lousa os tipos de responsabilidade e tudo que nós falamos aqui e realmente caiu. Beleza? Quem estava conosco acertou tranquilamente.